Sejam bem-vindos a Carlos Gif, nome do meu canal, mais uma vez aqui para lhe trazer mais um vídeo de história. Como pode ver na descrição deste vídeo, vamos falar hoje do curioso e famoso mapa cor-de-rosa. O que terá sido o mapa cor-de-rosa? Quais são os países que estiveram envolvidos no mapa cor-de-rosa? Qual é o significado do mapa cor-de-rosa, tanto para os países europeus envolvidos e não só para os países africanos também envolvidos? Para o caso de Moçambique, eu acho que se o mapa cor-de-rosa tivesse tido um sucesso, hoje seríamos um país tão grande, não é? Seríamos uma nação, se calhar, muito forte. Não seríamos simplesmente Moçambique, mas seríamos talvez Moçambique, Zâmbia, Zimbábue, Malawi, Angola, tudo junto. Naturalmente que teríamos provavelmente um nome só. Admito a ideia de que depois da independência poderíamos apelar pela divisão desse território, mas também admito que, ainda que apelássemos por uma divisão territorial, talvez não conseguíssemos dividir como os países estão divididos hoje. Estou a dizer que o mapa cor-de-rosa, em parte, foi uma pretensão portuguesa de unir Moçambique a Angola. Unir Moçambique a Angola, em parte, seria unir também os países que se encontram entre Moçambique e Angola, que é Zimbábue, é Zâmbia, é Malawi. Portanto, são três países que estão dentro desta distância entre Portugal, entre Moçambique e Angola. E é interessante a gente perceber que o mapa cor-de-rosa também vai significar mais. O insucesso que Portugal terá de unir Moçambique a Angola vai ser muito pesado para Portugal. Portanto, o rei Dom Carlos tinha essa pretensão de unir a Moçambique a Angola, mas esse projeto, essa pretensão passava por cima de pretensões de outros estados europeus, o caso até da própria Inglaterra, que era um estado totalmente forte e, portanto, era muito perigoso que as pretensões inglesas em portuguesas chocassem com as inglesas. Nós perceberemos até ao longo do vídeo que, quando a Inglaterra mostrou-se contra esse projeto, o rei Dom Carlos, evitando entrar em choque com uma potência muito forte que não tinha comparação com Portugal, afasta-se, não é? Abandona esta pretensão de ligar Moçambique a Angola. É natural que este abandono, em parte, vai causar um espírito minimalístico por parte dos próprios portugueses, que olhavam no projeto Mapa Cor-de-Rosa a união dos países africanos no império só. Portanto, era um projeto que iria engrandecer Portugal e, portanto, o rei, temente que fosse envolver-se numa guerra penúria da qual não conseguiria sair, decide sair, e o povo, não querendo entender isso, naturalmente que opõe-se à saída do rei Dom Carlos. É interessante a gente perceber que isto, em parte, vai minar as políticas subsequentes ali em Portugal. Nessa altura de 1890, Portugal ainda é uma monarquia. O próprio rei Dom Carlos é recente no poder e, muito brevemente, 20 anos depois, há uma queda da monarquia, que em parte esta queda de monarquia é em parte consequência da fraqueza do próprio Dom Carlos I, de não ter conseguido levar a ideia de unir Moçambique a Angola, não só de outras práticas que em parte colocavam Portugal como uma nação frágil em comparação às demais nações. E o que é mais interessante ainda é por que ser uma nação frágil quando é esta nação a primeira a abrir os caminhos à África, é a primeira nação a ir à África. Gente, para compreendermos o mapa cor-de-rosa, naturalmente que precisamos retroceder um bocado mais. Bem, nós já sabemos que Portugal é pioneira na expansão mercantil. É a primeira, juntamente com a Espanha mais para as Américas, Portugal mais para a África e depois Ásia. E, portanto, Portugal tinha direitos históricos, direitos de antiguidade, do fato de ter descoberto os espaços primeiro.
naturalmente que os outros, a Inglaterra, a França, a Alemanha, a Itália, a Bélgica, virão depois. Principalmente a Alemanha e a Itália, que virão mais depois ainda. Portanto, não era possível que os que vêm depois fossem ter mais territórios em comparação a Portugal, que chegou primeiro, que é o que definitivamente vier a acontecer. A Inglaterra e a própria França terão mais territórios que outros países, incluindo até a própria Portugal. Dentro até da própria Conferência de Berlim, que acontece em 1884, novembro, até 1885, fevereiro, já dia 26 mesmo. Portanto, havia dentro desta reunião, não é, um posicionamento que vai colocar em prejuízo até Portugal, porque Portugal em parte vai vincar esses valores históricos, o ter chegado primeiro, vai em parte dizer aos outros que eu tenho vários territórios aqui em África, estou disposto a vos mostrar, mas nós sabemos que o término do próprio encontro contraria essas ideias de Portugal, colocando a ideia de ocupação de fato como uma ideia que se devia seguir. Portanto, aqui coloca-se a questão força, o poder de exploração, o poder de ocupação como um elemento determinante para ter um território. Portanto, Portugal não tinha essa força de explorar, não tinha essa força de ocupar efetivamente. Tanto é que vai perder alguns territórios. Mas é interessante que dentro da própria Conferência de Berlim, Portugal vai mostrar, não é, vai deixar claras as suas pretensões. E eu na África Austral, a África mais ao sul, tenho territórios de Moçambique, tenho Angola, tenho uma pretensão de unir esses territórios em uma conferência, em um mapa. Portanto, depois de terminar esta Conferência de Berlim, Portugal vai atrás das potências que tinham colônias, que estavam tendo colônias na África, potências que eram fortes também na África, incluindo a França e a Alemanha, exceptuando grandemente a Inglaterra. E está exceptuando grandemente a Inglaterra, sendo que é esta Inglaterra que compartilha as mesmas fronteiras com as fronteiras portuguesas em termos coloniais. Por quê? Porque Portugal nessa altura tem o quê? Na África Austral, África mais ao sul de África, tem o quê? Tem Moçambique, tem Angola. Mas tem um pouco até sul de Angola, que é um pouco Namíbia, apesar sudoeste africano, que mais tarde passará para a Alemanha, mas tem esses territórios, não é? Mas tem a ideia também de unir esses dois territórios. E a Inglaterra também tem esses territórios. Tem a África do Sul, tem o próprio Zimbábue, tem a Zâmbia, tem Malawi, tem alguns estados ali na zona a Botsuana lá, a Botsuana, Suazilândia, tem esses territórios todos. Esses dois compartilham o mesmo território geográfico em termos coloniais, a África mais a sul. Portanto, era mais certo que tivessem amizades e que fortalecesse essas amizades do que Portugal ir ter com alguém que está mais para a parte ocidental de África, que era a França. Naturalmente que Portugal também tinha colônia, mas a parte ocidental de África, que é as Guinés, não é? A Guiné, São Tomé, não é? Cabo Verde, tinha lá territórios que era preciso também que fosse velar por esses territórios. Agora, é interessante que Portugal vai em parte mostrar o seu plano à Inglaterra, à Alemanha e à própria França, e vai firmar alguns tratados com a França a partir até de 1886, um ano depois da Conferência de Berlim, e que neste tratado, em parte, firma esses tratados para garantir as suas fronteiras mais para a Guiné, ou para as suas fronteiras mais para a costa ocidental. Portanto, firma esses tratados fronteiriços de suas colônias que compartilhava com as fronteiras com a França. É interessante que, enquanto firma essas fronteiras, mostra seus planos à França, que eu tenho uma pretensão lá no sul de África de unir Moçambique e Angola, e que eu peço que respeite. E a França, por sua vez, vai respeitar esse plano, vai admitir a existência desse plano, vai reconhecer o mapa cor-de-rosa, reconhece porque não tem colônias na África Austral, não havia nenhum problema em reconhecer, não havia nenhum território francês que se iria colocar em risco. Faz a mesma coisa Portugal com a Alemanha, esta Alemanha que já tem territórios a norte de Moçambique, a norte do Rio Rovuma, estou a falar de Tanzânia,
ou África Oriental, ou Tanganyika neste caso. Portanto, e não só terá esta Alemanha depois o sudoeste africano, que é Namíbia. Portanto, a Portugal vai fazer alguns tratados com os alemães para que os alemães não invadissem Moçambique na parte norte, ou que a Alemanha reconhecesse a fronteira norte de Moçambique, mas não só, que reconhecesse também o mapa cor-de-rosa. E portanto, a Alemanha, não tendo problemas com Portugal nessa perspectiva do plano, vai reconhecer este plano. Mas a Inglaterra não vai reconhecer o plano de Portugal, do mapa cor-de-rosa, porque este plano em parte passava por cima dos planos que a Inglaterra tinha na pessoa de Cecil Rhodes, que era de construir uma estrada que saísse da África do Sul, Cairo, a Cabo, até o Egito, Cairo, que é uma linha de sul até norte, que é uma linha de suas colônias. Então tinha sempre esta pretensão, que eram pretensões em parte pertencente ao grande imperialista inglês, o Cecil Rhodes. Este que em parte depois vai unir algumas colônias em Rodésias. A Rodésia do Sul, a Rodésia também do Norte, sendo que a do Sul atualmente é Zimbábue e a do Norte atualmente é Malau. É Zâmbia neste caso, porque Malau é Nyasalandia. É interessante nós percebermos que havia aqui sempre tretas muito fortes entre a Inglaterra e Portugal. Não só entre a Inglaterra e Portugal, como entre a Inglaterra e a própria França. Porque a Inglaterra, na verdade, muito cedo vai se mostrar oposta, distante do comércio de escravos. E não só vai em parte saber desse comércio de escravos que acontecia ainda que de forma clandestina entre Portugal e a França na África Oriental. Inglaterra em parte era presente até mesmo no próprio rio Zambeze, até mesmo com a pessoa de David Livingstone, que era um missionário, um expedicionário, que em parte vai relatar isso à Inglaterra. Então a Inglaterra sempre foi oposta a esse negócio de escravos, e oposta a esse negócio de escravos significava oposta à Inglaterra, à França e aos demais. Então havia sempre aqui tretas entre a Inglaterra e Portugal, França e os outros. Portanto, a Inglaterra definitivamente não reconhece esse plano, mas Portugal vai em parte começar a invadir esses territórios, colocando ali alguns homens nessa faixa, ou na parte dessa faixa, um pouco mais para Moçambique, ocidente de Moçambique, oriente de Angola, vai colocando aqui alguns homens. É por conta disto que o Lord Salisbury, não é, decide lançar um ultimato a Portugal no dia 11 de janeiro de 1890, que Portugal devia tirar os seus exércitos, os seus soldados, a sua influência, e devia parar com aquele projeto. Portanto, a partir disto, portanto, a Portugal mede sua força, evitou que um conflito de grande magnitude, um conflito da qual Portugal não sairia bem, evitou que esse conflito acontecesse, e portanto assinam o Tratado Luso-Britânico, em que neste tratado definiria as fronteiras da parte ocidental de Moçambique. É interessante perceber que as fronteiras moçambicanas, elas entraram muito na parte ocidental, entraram muito na parte continente, no continente, na parte mais territorial, mais para dentro de Moçambique, principalmente naquela zona de Manica. A parte de Manica está mais achatada, está mais dentro de Moçambique. Existe uma porção territorial de grande significância que fica fora de Moçambique, que anteriormente poderia geograficamente e não só de forma étnica pertencer a Moçambique, porque existem irmãos que estão vivendo na parte de Zimbábue que podiam estar na parte de Moçambique. Mas Portugal, frágil que era, acabou dando esse território à Inglaterra para criar um bom ambiente entre Portugal e Moçambique. Portanto, é justamente isso que vai acontecer no mapa cor-de-rosa. Portugal vai perder, não é, este mapa. Portugal queria mostrar ao mundo que, como cheguei, primeiro esses territórios são meus, mas não conseguia de forma financeira, de forma militar, não é, lutar com uma potência monstruosa no mundo todo. Nessa altura a Inglaterra, que não se comparava nem com a França nem com a Alemanha, muito menos com os Estados Unidos. Gente, era isso que eu me propunha a trazer neste vídeo. Desde já eu quero pedir, deixe o like, sua subscrição e